manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Vale do Paraíba e sul de Minas Gerais. Ou seja, estamos entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para contar uma história para você de 1932. Uma revolução, a guerra entre três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas antes da gente ir para o principal palco dessa guerra, dessa revolução, uma curiosidade. Essa santa que está aqui, ela foi feita com o resto das armas dos soldados. Nesse momento, em meio à Serra da Mantiqueira, um dos lugares mais lindos do Vale do Paraíba, a gente chega no túnel, um dos principais palcos da Revolução de 32. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas deram sua vida por uma causa.
E para contar essa história pra gente, chamar a professora e jornalista Luciana Vilela, que não é só professora e jornalista, né, Lu? Não. Fala um pouquinho de você. Eu fui escolhida, né, para ser a presidente do núcleo do MMDC, comandado pelo coronel Mário Ventura, presidente da Sociedade dos Veteranos de 32, juntamente com o governador Geraldo Alckmin e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que é a polícia, o governador e a Sociedade dos Veteranos, que tomam conta de toda a parte da Revolução de 32 no estado de São Paulo, e também agora ao núcleo, os núcleos, né, estão sendo espalhados pelo Brasil todo. Parece que agora já tem até em Curitiba. Antes da gente conhecer um pouco mesmo da história, tem alguns fatos interessantes, como a mulher que se vestiu de soldado e morreu em guerra. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Bom, então, tem a Maria Soldado, né, que era uma mulher que ia lutar e que, quando ela foi morta, né, descobriram que era uma mulher. Ela foi muito importante, que não nem ela, assim também como outras mulheres participaram, mas participaram como? Ela foi como soldado, que ela foi disfarçada de homem, né? Mas tem outras mulheres que participaram, costurando farda, confeccionando farda, fazendo alimentação para eles, né? Trazendo embalagens com alimentos, porque aqui, como diz o seu capitão B. Monteiro, vivo hoje aqui no Vale Paraíba, em Tremembé, vai fazer 101 anos agora. Ele disse que passou frio, fome e saudades da família, né, aqui. Então as mulheres faziam a comida, né, e aqui até chegar, ele contou para nós que até chegar a comida aqui no túnel, muitas vezes chegavam estragadas, né, de cruzeiro. Tinha um maquinista ali em cruzeiro, o seu Valdemar Félix, o tenente que faleceu agora, Nelson Mendes, faleceu com 102 anos, estava lúcido, chegou a contar para nós o que aconteceu aqui, quantas pessoas morreram aqui. Ele ajudou até a enterrar as pessoas aqui, que aqui tinha um cemitério, né? Nelson, falecido agora com 102 anos, ele chegou a comentar que aqui tem 250 pessoas enterradas, né? E que passava fome, frio, assim como o capitão B. Monteiro contou pra gente, né? Muito sangue, muita morte por aqui. Você tem uma noção de quantas pessoas morreram aqui? Olha, que foram enterradas aqui, porque não davam tempo do corpo chegar e o mau cheiro era muito. Eles, os dois, comentaram, falaram para nós. Aqui ficaram 250, mas só que acho que foram mais, porque lá embaixo, no cemitério velho, tem mais ou menos 200 corpos enterrados lá no mausoléu. Além de Cruzeiro, que outras cidades participaram da Revolução? Cunha, Areias, a participação deles em todas as festividades do 9 de julho é incrível. O prefeito de lá, ele não deixa passar em branco, comemora-se até no dia 8. Lá foi dado o primeiro tiro, né? Areias, cidade de Areias, primeiro tiro da Revolução. E aqui em Cruzeiro, Areias, Passa Quatro, Lavrinhas, Queluz, Guaratinguetá, Aparecida, mas a região daqui do Vale, essas cidades, né? E depois vem Cachoeira Paulista, depois tem Piratininga, Pirassununga, Sorocaba, São Paulo, né? Fala de Revolução, a gente fala de 3 estados. Talvez os 3 principais estados da nação na época: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo deu start após a morte de 4 jovens. Quem foram eles? A gente tem a sigla MMDC, que agora vai completar o A.
do Alvarenga. Os 4 estudantes, né, que morreram lutando pela democracia. Se nós temos a política hoje do jeito que é, né, o voto, o direito de poder falar, devido a essa manifestação. E esses 4 deram um grito, deram o grito da liberdade, né? Minas queria o poder só para ela. Então o governo queria colocar, eu vou colocar quem eu quero, então vai ficar no poder quem eu quero. E São Paulo falou, não, de maneira alguma, a gente quer o voto, a gente quer ter a opinião de tirar o poder centralizado, né? Só o poder na mão de um. E é o que está acontecendo hoje, né? Então imagina se São Paulo não gosta da atitude da Dilma e Minas é a favor da Dilma. Aí vai ter um conflito, né? E o governo mandou as tropas federais para a rua e para matar quem estiver quebrando, destruindo, matando, né? Fazendo a bagunça na época. E foi assim. Foi São Paulo e Minas brigando pela democracia e o outro pelo poder. Bom, mais gente vai nos ajudar a contar essa história ao longo do nosso caminho pelo túnel. E eu convido você a ficar comigo, com a Luciane, com os nossos parceiros e conhecer um pouquinho da história não só do Vale do Paraíba, mas da história do Brasil. Vamos lá? Essa nossa caminhada pelo túnel e a temperatura já vai baixando um pouco. Eu até pedi para a Luciana colocar a blusa porque realmente o frio aqui começa a ficar intenso. Os nossos parceiros já estão chegando, o professor Carlos Felipe e o Tiago, que vão nos ajudar a contar um pouco mais dessa história. Eu te chamo de Carlos Felipe, pode ser? Pode ser. Carlos Felipe, eu queria que você contasse um pouco desse começo de caminhada nosso. Bom, essa caminhada que não chega a ter 1 quilômetro foi onde as batalhas mais sangrentas aconteceram. Você está exatamente onde a locomotiva 51 foi descarrilhada para que os mineiros não avançassem para a cidade de Cruzeiro. Aqui onde você está agora tem um registro de pelo menos 250 pessoas que entraram diretamente em batalha, fora os que morreram aqui dentro, pessoas que ainda estão sepultadas aqui dentro. O frio vai começar a aumentar cada vez mais, porque é uma área bem úmida e atualmente ela é uma área de muitas nascentes, tanto que é proibida a escavação. A gente falava há pouco sobre o contexto histórico. E uma coisa me chamou a atenção, que era o lance de São Paulo ter imigrantes italianos. E vocês falaram do ditador Mussolini. Como foi essa história, Tiago? Na verdade, Getúlio Vargas tentou utilizar a experiência de Mussolini fascista na Itália e dizer que em São Paulo havia uma experiência semelhante. Que São Paulo, na verdade, queria se separar do Brasil e fazer aqui uma república aos moldes da República Italiana do Mussolini, o que era uma mentira. Na verdade, ele tentava jogar a população do resto do país contra São Paulo, com algo que era totalmente falso. Dizia-se que São Paulo era comunista, que São Paulo era fascista, que em São Paulo se incendiavam as igrejas, se matavam os padres. Isso colocava um ânimo na tropa inimiga que vinha para São Paulo para salvar São Paulo. Os caras vinham aqui dar tiro em italiano, né, expulsar italiano daqui. E na verdade isso não tinha nada a ver, isso não tinha nenhum fundamento. Mas naquela época as pessoas acreditavam cegamente nisso. Outra coisa que vocês também falaram, que eu achei muito interessante, é que Getúlio Vargas já usava altas técnicas de comunicação. Eu queria que você contasse pelo menos uma ou mais delas. Bom, ele usou não só editou imagens, no caso representantes do governo do estado, assim como também panfletagem de avião, né? Panfletagem de avião. Ele usou não só mostrando que São Paulo estava tentando se separar do Brasil, que é um movimento que até hoje o estado de São Paulo sofre com isso relacionado à Revolução, que existem grupos separatistas que acreditam que a Revolução de 32 foi separatista. Getúlio Vargas usou muito a mensagem subliminar a favor do que ele queria. Usava até pessoas com sotaque paulista em rádio, que era o único meio de comunicação rápido da época, mostrando que a verdade dele era a verdade a ser seguida.
Isso é sabido que Getúlio Vargas era um grande articulador. Mas essa guerra nasce a partir da morte de 4 jovens. E aí se mistura o Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Como se chega a um acordo mediante as 3 grandes potências da época, que eram esses 3 estados da região sudeste? Na verdade, São Paulo ficou sozinho, né? Porque no começo, o Rio Grande do Sul e Minas viriam com São Paulo para tirar o Getúlio do poder. E na última hora, o Rio Grande do Sul saiu fora, Minas Gerais saiu fora e São Paulo ficou sozinho. São Paulo acabou ficando numa guerra de defesa durante 80 e poucos dias. Conseguiu fazer muita coisa, foi muito valente, muito bravos. Mas depois de 87 dias foi assinado um armistício aqui na cidade de Cruzeiro, inclusive, que pôs fim à luta, né? A gente vai continuar um pouco mais essa história, mas eu também queria falar do papel importante que a família teve nessa revolução, porque a família ela entrou junto com aquele que foi para a guerra. As mães, as esposas, tirando o filho das cidades. Então, vamos pegar, por exemplo, regionalmente. Guaratinguetá, que teve o batalhão Frei Galvão, e eles, não só como as igrejas participavam também, e em Cachoeira Paulista teve o batalhão da Marinha Naval, que chegou até Cachoeira Paulista, não só para defender a cidade de Cachoeira Paulista, como Cunha também, que chegou todos eles em Cruzeiro. As famílias, elas participavam ativamente, não só como fazendo uniforme, mandando suprimentos, mandando até crianças, o mais novo que eu achei, não sei se o Thiago achou mais novo, mas até 14 anos de idade a criança estava na frente de batalha, lutando, muitas vezes só com o peito e a cara e a coragem, contra uma metralhadora. No livro Cruzes Paulistas, Os Mortos da Revolução de 32, tem a história de um escoteiro, que pegaram, ele tinha entre 13 e 14 anos, e dentro da farda dele, igual a farda dele aqui, colocou no bolso: mãe, sei que sentirá saudades, mas luto por São Paulo. E a morte dele foi horrível, foi absurda. Foi na cidade de Lavrinhas, onde uma granada em pleno ar, o deslocamento, arrancou a cabeça dele fora. E as pessoas sentiam que o estado de São Paulo, além de pátria, todas as famílias trabalhando como fazendeiro, que era o Paulo Virgílio em Cunha, que também abrigou não só na fazenda dele os paulistas, como teve senhoras católicas que mandavam. Só cortando, você falou do Paulo Virgílio. O Paulo Virgílio também tem uma história interessante aí. O Paulo Virgílio, a fazenda dele foi invadida pelas tropas cariocas. Mais tarde comprovada que os cariocas estavam alcoolizados. E ele foi torturado para entregar a posição dos paulistas. E ele se recusou, foi jogado água quente nele, ele foi chicoteado e chegou-se a abrir até a própria cova dele. Então falou: deita que você vai morrer. Ele falou: eu morro, mas São Paulo ganha. No dia seguinte, o próprio governo do Rio de Janeiro admitiu que estavam errados os paulistas, a tropa que executou o Paulo Virgílio, que nem militar, não estava nem fardado. E hoje ele ocupa lugar de destaque junto com Martins Miragai, Drauzio Camargo, dentro do obelisco. Lá dentro do obelisco. A sepultura dele é embaixo do herói jacente, né? É a mesma urna. Do Martins e do Camargo, a mesma urna que guarda os restos de Miragaia, Martins e Camargo, guarda os restos do Paulo Virgílio também. Eu quis tocar no assunto de família porque a minha avó, ainda presente, graças a Deus com a gente, ela conta que foi retirada da cidade de Cachoeira e mandada para Campos Novos para ser abrigada. Aonde as famílias mais costumavam se refugiar? Então, de começo, nessa área do túnel, até foi um dos fatores importantes para que Cruzeiro não urbanizasse isso, que foi um reflexo que aconteceu. Havia-se até a década de 60, 70 que a Revolução voltasse, não foi? E isso migrou as cidades perto da área de combate, no caso Cachoeira Paulista, para que eles fugissem dessa área de combate. Porque durante a Revolução, pessoas eram tiradas das casas em caminhões fardados, caminhões com a cor do exército. E tinha-se ordem do próprio Getúlio Vargas de metralhar esses caminhões, não importasse quem estivesse lá dentro, para
que o contingente paulista começasse a ficar baixo e desmoralizar as tropas. Então as pessoas fugiam, faziam o que era possível. Como tem o caso aqui, até em Passa Quatro, que um morador de lá, ele pegou a família dele inteira e fugiu para dentro de uma árvore oca e ficou lá até acabar a revolução. Acabou, a gente sai daqui, caso contrário não. Vamos continuar nosso passeio? Mas você que tá em casa e acredita que a Revolução de 1932 aconteceu somente no Vale do Paraíba e nas cidades próximas aqui, porque Cruzeiro é um importante eixo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, não. Onde mais se deu a Revolução no estado? Nós tivemos algumas frentes, né? Aqui no Vale do Paraíba era a frente norte. Nós tínhamos a frente leste, que era a divisa com Minas Gerais, até lá na pontinha, lá até Franca mais ou menos. Nós tínhamos a frente sul, que era a parte de Itapetininga, Buri, a divisa com o estado do Paraná. E nós tínhamos também uma frente na divisa com o Mato Grosso do Sul, apesar de que o Mato Grosso do Sul era nosso aliado. Mas os gaúchos estavam entrando por lá também em São Paulo. Então, e nós tínhamos ainda a frente de Santos, porque o porto de Santos, os paulistas minaram aquele porto para que os navios inimigos não aportassem lá, né? Então nós tínhamos paulistas aqui no Vale, na divisa de Minas, na divisa do Paraná e na divisa com o Mato Grosso do Sul. É isso, munidos de lanterna, vamos conhecer um pouco mais desse túnel e dessa história. Passando por aqui, o Thiago nos chamou a atenção desse vão que tem no túnel. Pois é, nós temos aqui uma área de escape, né? Nós temos 14 áreas de escape como essa, né? Então naquela época o trem vinha, né? Então o cara encostava aqui e o trem passava. E ele podia ficar em segurança aqui nesse espacinho, né? O Thiago, já que a gente está aqui nessa zona para escapar um pouco, foram 87 dias de guerra que marcaram a Revolução. Parece muita coisa, mas é pouco mediante outras guerras que marcaram a história. Mas essa guerra, esses 87 dias, marcaram a história desses 3 estados. Pois é, 87 dias de combates, parece pouco tempo até, mas são muitas histórias. Existe farta documentos, fotos, histórias desse período, né? O que é muito bom. Porque assim, a gente que gosta de história, que gosta dessa parte da Revolução, tem muita coisa para pesquisar e até para descobrir coisas novas, né? É muito interessante. Você me disse, nesse trecho que a gente caminhou, que as famílias se organizavam também nos estudos. Elas foram procurar entender para ajudar os soldados, é isso? Isso. Na verdade, São Paulo teve que se preparar para a guerra, né? O MMDC em São Paulo começou a recrutar pessoas normais, jovens, né? Homens principalmente, para o combate e começou a recrutar mulheres para serviços de auxílio. Então nós tivemos aí uma faixa de 160 mil mulheres inscritas no MMDC que faziam farda, faziam comida, faziam lanche, faziam curso de enfermagem, né? E nós tivemos entre os homens aproximadamente 100 mil homens inscritos, alistados, mas que tenham participado efetivamente não chega nem a 20 mil voluntários, mais a tropa do Exército e a tropa da polícia da época, né, que era a Força Pública. Somando-se aí tudo, né, São Paulo tinha mais ou menos 35 mil combatentes e a União, né, o governo federal, tinha mais ou menos 90 mil. Ô Carlos, eu queria que você chegasse aqui um pouquinho, pode ficar aqui mesmo, Thiago. Você falou da criança que com 14 anos foi para frente e deu o peito para lutar pelo estado de São Paulo. Então não só pessoas maiores de 18 anos, mas também o Estado requisitou, ou isso era pelo amor ao Estado? Não, era pelo amor ao Estado. É pelo amor ao Estado. E não só isso aconteceu, que a gente tem que entender uma conjuntura era uma guerra. Crianças morreram não só na frente de batalha. Crianças morreram como consequência da batalha. Em Cruzeiro teve o caso de uma criança de berço que foi metralhada por um avião que mergulhou no centro. Ela sangrou por 10 dias e veio a falecer. Como também teve pessoas, como ata de falecimento consta, causa da morte. A mãe viu a filha morrer, 10 dias depois ela morreu de depressão.
Muitas pessoas que ainda estão vivas contam que as tropas chegavam, invadiam as casas e mandavam fazer comida, acabavam com roupa e assim por diante. Olha, isso acontecia e era comum dos dois lados. Do lado paulista, eu não te digo tanto que era obrigado, porque as moças faziam. Chegou-se num ponto que não tinha nem o que comer na Revolução, que era servido água com banha, né? Em Cruzeiro chegou, se não me engano, em setembro, água com banha, porque não tinha mais o que comer. Mas eu tenho documentos e relatos que a tropa federal entrava nas casas, destruía tudo, levava embora principalmente comida, água ardente e tudo que pudesse ser usado como arma. Explodiam os cofres das casas, levavam obra de arte, tudo que tinha valor eles também carregavam como espólio de guerra, né? Isso era muito comum na Revolução, principalmente o Exército Federal aqui em São Paulo, nas cidades que eles invadiram, né? Se eu não me engano, tem, acho que em Minas Gerais, se eu estiver errado, o Thiago me corrige, 2 galpões de armamento paulista que está como espólio, eles não liberam para trazer para São Paulo. Está guardado lá. Avião, canhão, jipe, tá tudo guardado lá, armamento. Só que eles não liberam. Força Pública de Minas. A atual Polícia Militar de Minas guarda hoje em dia esse material, né? Então, vocês devem ter vindo para cá, vocês devem ter visto em cima do posto, eles colocaram de frente aos paulistas 96 pessoas mortas do lado federal, que tem uma homenagem que os mineiros fizeram para eles lá em cima. Tem uma arma e um capacete cravado no chão que eles fizeram de cimento. Outra informação que eu tive também foi que muitas pessoas perderam suas propriedades e tiveram que reestruturar toda a vida, porque a economia do Vale do Paraíba era basicamente agricultura. No caso, aqui, vamos pegar o setor túnel que você está agora. O setor túnel chegou a ter tantas pessoas mortas que você está a 29 quilômetros do centro. Que os moradores do centro de Cruzeiro fizeram um levantamento, um manifesto para que fosse colocado um vagão para a retirada dos corpos que estavam aqui, porque o cheiro estava chegando lá. Então, a cidade de Cruzeiro, que era para inicialmente crescer para cá, ela cresceu para perto da estação, não só pelo movimento da estação ferroviária, mas porque as pessoas ainda tinham essa coisa de pode acontecer de novo, pode estar de novo. Eu estando lá, isso vai acontecer outra vez. Isso aconteceu não só aqui, como aconteceu com a Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, setores de batalha, alguns graças, assim, não digo graças a Deus, porque foi uma guerra, mas graças a Deus, historicamente, se mantêm intactos porque as pessoas tiveram medo. E assim como também, igual vocês viram hoje, existe armamento ativo nesses lugares até os dias de hoje, coisas e restos de batalha. Então quem encontrar, não coloque a mão, chame algum responsável. É o GAT, né? A Polícia Militar imediatamente, né? Se acreditar que aquilo pode explodir, uma granada, que não é difícil de encontrar. Se tiver dúvida, chama a Polícia Militar para que eles possam dar uma olhada. Se colocar a mão, pode explodir. Ah, mas faz 83 anos, mas pode explodir. Lembrando que todo o equipamento da Revolução de 32 tem a sigla do Exército Brasileiro. E que isso é armamento das Forças Armadas e que é passivo de prisão, né? Você que foi policial, pertence ao Exército Brasileiro. É uso exclusivo das Forças Armadas. Uma vez eu vi uma pessoa que usava uma munição de artilharia para segurar a porta de casa. Ela ficou 80 anos com a munição lá, uma munição que podia explodir. Ela não sabia que aquilo ali podia explodir, que aquilo ali era uma munição de canhão real. Então isso pode acontecer também. Bom, vamos seguir a nossa caminhada. Daqui a pouco você vai conhecer um marco importante dentro desse túnel. O lugar que a gente está
funciona assim. Este lado do túnel mineiro, este lado do túnel paulista. Exatamente divisa entre Minas e São Paulo. O Thiago, a gente vai falar desse importante marco, mas lá atrás a gente deixou uma história em aberto, que foi justamente do ditador. Eu queria que a gente entrasse nesse assunto para poder falar como isso se refletiu no Brasil e em Getúlio Vargas e no seu governo. Na verdade, na década de 20, começo da década de 30, nós tínhamos uma onda de governos totalitários no mundo, né? Nós tínhamos a Alemanha de Hitler, né, que em 33 assumiu o poder, nós tínhamos o Mussolini, nós já tínhamos a União Soviética comunista, e o governo Vargas, que assumiu em 30, né, depois da Revolução de 30, era um governo que se espelhava nisso, né? O governo centralizado nas mãos de uma única pessoa, determinando o que seria feito dentro do país. E São Paulo também se levantou contra isso, né? São Paulo queria a Constituição, queria a volta ao regime legal, e essa foi a ideia central da Revolução de São Paulo. Porém, Getúlio começou a espalhar para o resto do país que São Paulo queria, na verdade, se separar do Brasil, que em São Paulo nós tínhamos um regime fascista, inspirado em Mussolini, que os italianos paulistas, né, que era a grande colônia paulista, queria fazer aqui uma república independente aos moldes do fascismo italiano. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. São Paulo foi colonizado por italianos, mas os italianos vieram quase que na mesma medida que os escravos, porém com o regime trabalhista, né? Essa eu acho que era a única diferença e por isso também se falava tanto no ditador italiano. Sim, São Paulo recebeu, só o estado de São Paulo recebeu mais de 1 milhão de imigrantes italianos. Foi a grande força de trabalho de São Paulo no começo do século XX e que substituiu muito a mão de obra escrava, né, dentro do estado de São Paulo a partir já do final do século XIX. E então o resto do Brasil achava que isso aqui só tinha italiano, né? E Getúlio, para criar essa mentira, né, esse engodo contra a população de São Paulo, para jogar o povo do Brasil contra São Paulo, falava que os italianos que estavam aqui eram partidários de Mussolini e queriam fazer uma república separatista aqui em São Paulo, queriam fazer um novo país. As pessoas do norte, do nordeste, né, de pouca cultura muitas vezes, acreditavam e vinham para cá combater na Revolução de 32 com o intuito de salvar São Paulo, salvar os paulistas aqui do jugo dos italianos comunistas. Eles inventavam que eles eram comunistas, inventavam que São Paulo estava sendo governado por um cara chamado Francisco Matarazzo, que era um comunista, que é um absurdo, né, que era um industrial milionário que jamais seria comunista, né? Fundador de São Paulo. Exatamente, um industrial, um cara milionário, que o progresso de São Paulo se deve muito às indústrias dele, inclusive. E essa mentira que era jogada para o resto do país, e os caras acreditavam, compravam, né? E se revoltavam contra São Paulo, vinham aqui atirar em paulista, que na verdade achavam que era mancomunado com os italianos, né? Você contou até uma história engraçada de que os italianos paulistas estavam queimando as igrejas, matando padre. Sim, eles falavam no interior do Nordeste, por exemplo, que os italianos comunistas estavam queimando as igrejas, enforcando os padres, né? Então, que ânimo que tinha esse sertanejo de se alistar no exército e vir para cá? Todo, né? Salvar São Paulo, salvar a igreja, que estava sendo vilipendiada aqui pelos comunistas, né? Então, era esse tipo de guerra de propaganda que Getúlio fazia contra São Paulo. Agora, o Felipe, chega aqui um pouquinho na nossa conversa. Colocar um estado contra o outro, você acha que foi obra de uma única cabeça ou foi mesmo algo que simplesmente aconteceu e acabou estabelecendo a guerra? Porque tem um erro, que as pessoas pensam que a Revolução de 32 foi uma guerra de São Paulo contra Minas Gerais, e não foi. Foi uma guerra de São Paulo contra o Brasil para o Brasil, que era para trazer a Constituição de volta para o Brasil. No caso, a Revolução de 32 ela teria que sido apoiada pelo Mato Grosso e por Minas Gerais também. Só que no caso, Minas Gerais aderiu à tropa federal, que eles foram pagos para isso e aderiram ao estado, à tropa federal. Aqui no túnel hoje, no dia 14 de julho de 1972, quando aconteceu o primeiro combate, que foi até dia 16 de setembro, eles ficaram sabendo, as tropas mineiras estão chegando. O que nós vamos para nos apoiar? E foi dito para eles: vocês têm certeza disso? Eles estão chegando, mas eles vão ser contra ou a favor?
e foi dado ordem de levantamento de trincheira. Nesse levantamento de trincheira, começou-se o primeiro tiroteio, que só foi acabar no dia 16 de julho. E nisso foi reforço de Minas Gerais vindo de outros estados de cima, assim como o Rio de Janeiro reforçado por outros estados também de cima e por baixo dos estados também, com o Paraná, e todos cercando o estado de São Paulo. Eu já combinei com o Felipe e com o Thiago que a gente vai voltar não só a Cruzeiro, né, mas em todos os lugares que forem possíveis e contar e se aprofundar nessa história da Revolução, que é muito rica, tem muitas coisas a serem faladas. Uma das coisas que a gente não falou e que é bem legal e serviu para ilustrar toda a nossa matéria, vocês estão vestidos a caráter. Fala um pouco da vestimenta de vocês, por favor. O Thiago, ele é da tropa paulista que foi para a parte de cima do estado. Campinas... Região da divisa com Minas Gerais, né? Uhum. Entre Bragança Paulista até Franca, né? A frente leste que era chamada. E eu estou vestido como se tivesse lutado, sobrevivido no túnel. Porque é a diferença dos símbolos da minha farda? Porque eu uso ela em palestras e em escolas. Então tem que mostrar para eles que represento o túnel, sobrevivi ao túnel, sou professor de história, defendo São Paulo, não sou separatista e moro em Cruzeiro. Certo, vamos terminar essa caminhada e lá fora a gente fala um pouquinho mais. Chegando ao final dessa matéria, eu queria começar agradecendo a vocês por nos acompanharem nesse período. A Luciana vai encontrar com a gente daqui a pouquinho e por contar parte dessa história que a gente vai voltar e vai refazer todo esse momento importante, não só na história de Minas, de Rio de Janeiro e São Paulo, mas a história do Brasil. Obrigado, Carlos Felipe. Que isso, estamos aqui para isso. E até descobrimos algumas coisas históricas novas, né? Algumas cápsulas que estavam lá dentro, que vocês também presenciaram. E estamos aqui para divulgar a história da Revolução e levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, para o Vale, para o estado de São Paulo, né? Que precisar, estamos aí. Você que quiser ver as duas cápsulas e o morteiro que a gente achou lá dentro, é só ir na TV Vale que a gente vai deixar em exposição lá. Eu tenho também um grupo no Face que eu coloco as descobertas históricas, que se chama Os 4 Cavaleiros da Revolução de 32. Quem quiser conhecer um pouco mais, até para agendamento de escola, eu faço agendamento para escola gratuito, não só em Cruzeiro como em outras escolas. Fica à vontade, vai ser um prazer. Professor Carlos Felipe, eu quero fazer o passeio do túnel, como eu te acho? Bom, você pode encontrar a minha página, Vila da Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro, ou Os 4 Cavaleiros da Revolução, o grupo, que é no Facebook. E também você pode entrar em contato comigo, é 12991559113, que é meu WhatsApp também. O que a gente não falou até agora dessa história que você acha que seja importante? As pontes que explodiram. Esse é o nosso próximo caminho, as pontes que explodiram. Se prepare. Tiago, você veio de longe, está aqui fazendo uma espécie de estágio, passeando, conhecendo, mas você sabe muito dessa história. Enfim, a sua contribuição foi ímpar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é uma satisfação sempre falar sobre a Revolução, levar para as pessoas que não conhecem a história e não deixar que isso morra, né? Que a memória da Revolução permaneça viva por mais aí uns 80 anos no mínimo, né? Muito obrigado. É isso, a Luciana está nos esperando para a gente terminar a nossa matéria.
luta, ela foi integralmente no sentido de repor os princípios de 1930. Quer dizer, a fraude eleitoral não podia se repetir mais. O peculato não podia se repetir mais. O chamado coronelismo estava acabado para nós. Se você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da Revolução de 1932. E é claro, vamos voltar e contar todas as partes dessa história. Tem muita coisa ainda que a gente não falou. Quero já agradecer a Luciana Vilela, que ficou com a gente, acompanhou a equipe, nos ensinou, aos nossos parceiros que enriqueceram, ilustraram a nossa matéria. A oportunidade de deixar em exposição na TV Vale para você que quer ir lá, ver o material que a gente encontrou aqui. Depois a gente vai entregar, viu, Lu? A gente vai deixar lá um mês e depois a gente entrega. Então você tem um mês aí para conhecer os objetos que a gente encontrou neste lugar histórico. Mas antes da gente ir embora, eu queria saber o porquê que esse museu, que está fechado, a gente não vai poder conhecer, infelizmente, mas o porquê que ele chama Coronel Fulgêncio. Bom, na verdade é uma estação, né? A estação já do lado de Minas. E aqui, quem comandava as tropas mineiras era o Coronel Fulgêncio. E ele foi morto aqui na curva onde tem a linha de trem, próximo ao túnel, a mando do capitão Neco, né? Que é de cruzeiro, que comandava as tropas do outro lado, as tropas paulistas, né? Ele foi morto dentro do vagão com um tiro de canhão, né? E aí escreveram o nome dele aqui na parede, Estação Coronel Fulgêncio, com o sangue dele mesmo. Aí, essa curiosidade aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, né? O passeio está aí disponível. Em outubro faremos a inauguração do núcleo Capitão Neco em Cruzeiro. Eu sou presidente, representante do núcleo. E será uma solenidade bacana. Nós teremos a nossa medalha, né? E algumas autoridades, inclusive o governador também virá, já está confirmado. E queria deixar assim meu e-mail e telefone, caso alguém queira agendar um passeio, né? Meu e-mail é lucianavilela.editora@hotmail.com. O telefone do nosso núcleo é o 12 981455226. E queria agradecer assim as pessoas que eu trabalho, né? Que eu sigo as ordens. Capitão Yuri da 4ª Companhia de Cruzeiro, Coronel Elcio Vieira. Depois do Coronel Elcio Vieira eu sigo as ordens da Coronel Nicolucci e Coronel Mário Ventura, que é o presidente da Associação dos Veteranos, e também o comandante-geral da PM, que é o Ricardo Gambaroni, né? Então eu faço trabalho junto com eles, dependo deles e eles também dependem do trabalho nosso que nós fazemos nas cidades, né? Trazendo o nome do MMDC, levando a história para as pessoas que ainda não conhecem e as que conhecem, sabendo um pouco mais que existem pessoas que levam a história de 82 anos atrás para os dias de hoje, junto com o turismo, né? É isso aí. Muito obrigado e segue o Dicas no Estúdio.